Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou o professor Matheus e essa vai ser a segunda parte da minha aula sobre os 100 anos da Revolução Russa de 1917. Na primeira parte dessa aula, eu expliquei para você os antecedentes que levaram à Revolução Russa de 1917. Agora, nessa parte, eu vou dar continuidade e vou começar falando então da Revolução Russa de fevereiro de 1917, que é a chamada Revolução Branca, ocorrida pelo calendário juliano, que é o calendário em vigor na Rússia naquele momento, em fevereiro de 1917. Então, primeiro, colocar aqui algumas causas dessa Revolução Branca. Então, em primeiro lugar, revolta da população por falta de comida, como eu coloquei aqui. Faltava pão, faltava carvão e faltava combustível na cidade de Petrogrado. Só para que você saiba, Petrogrado foi o nome dado a São Petersburgo durante a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, mudaram o nome da cidade de São Petersburgo para Petrogrado e na cidade de Petrogrado, então, faltava comida, faltava carvão, para o inverno russo, vale lembrar isso, o aquecimento, faltava combustível, ou seja, elementos aí de subsistência, digamos assim, elementos básicos, estavam em falta na cidade devido à participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, como eu expliquei na primeira parte dessa aula. Então, a falta desses elementos levou aí à revolta da população em relação ao czar Nicolau II, que era o governante da Rússia naquele momento. Além disso, também, outra demanda dos revoltosos era o fim da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, devido àquela ausência de sentimento de defesa da pátria, de insatisfação, de perdas da Rússia na Primeira Guerra Mundial, e também o próprio fim da autocracia russa. Ou seja, os manifestantes, os revoltosos ali, estavam insatisfeitos com o governo, com a permanência do czar. Eu expliquei isso na primeira parte dessa aula. Ainda que existisse ali uma monarquia constitucional, pelo menos do ponto de vista nominal, do ponto de vista formal, na prática continuou sendo uma monarquia absolutista. Na prática, o czar Nicolau II continuou mandando como bem entendia, porque ele controlava o parlamento. Portanto, ainda que existisse uma Constituição, na prática ele era o governante. E além disso, os batalhões então enviados para conter a população acabaram se unindo a essa própria população. Então percebam, pessoas insatisfeitas, população insatisfeita por causa da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a população insatisfeita com a questão dos seus direitos que existiam na Constituição, mas na prática não existiam. Essas pessoas então se revoltam, começa a haver uma série de revoltas na cidade de Petrogrado, capital da Rússia naquele momento. O governo envia então tropas para acabar com essas rebeliões, para sufocar essas rebeliões, mas essas tropas acabam se unindo à população, até mesmo porque essas tropas também sofriam, é claro, dos mesmos problemas que a população estava sofrendo naquele momento. Para dar uma resposta então a essa situação, a Duma, o parlamento russo, cria no dia 12 de março de 1917 um governo provisório, ou seja, estabelece um governo provisório e basicamente aqui a gente pode entender que o que a Duma fez, o que o parlamento fez, foi de certa forma dar um golpe de Estado no czar. Ou seja, o czar se mantinha até então como o principal governante da Rússia, como o czar, claro. E o que a Duma faz então é dizer, olha, a partir de agora o que existe é um governo provisório que vai mandar aqui no país. A consequência disso é que o czar Nicolau II abdicou do trono, naturalmente, como eu pus aqui, espontaneamente ele abdicou, ele não foi forçado, não foi coagido. Ele percebeu que a situação para ele era insustentável e o que ele fez foi exatamente abdicar do poder político, abdicou em seu nome, e aí ele abdicando, quem assumiria seria o seu filho, mas ele também, como seu filho era menor de idade, ele também abdicou em nome do seu filho, como se ele e o filho dissessem não queremos mais governar o país. Passou o poder para o seu irmão, Mikhail.
E o que o irmão fez? O irmão também abdicou do poder. Ou seja, em resumo, início de 1917, situação social complicada, situação econômica complicada, porque a Rússia vinha sofrendo uma série de derrotas na Primeira Guerra Mundial, porque o seu exército era inferior ao exército alemão, né, tecnologicamente falando. Então a Rússia tinha de gastar muito mais em termos econômicos para a questão do exército em si, armas, equipamentos, etc., e tinha de despender socialmente muito também, e aqui eu estou falando em termos de números de soldados, quer dizer, apesar de ter um exército numericamente maior, mas era um exército tecnologicamente defasado, portanto, talvez precisasse, enquanto a Alemanha tinha um soldado, por exemplo, com uma metralhadora bem desenvolvida para a época, a Rússia precisava ter 10 soldados com uma metralhadora inferior, por exemplo. Então, numericamente, a Rússia também gastava muito em termos de população, ou seja, o país em um caos, praticamente um caos, sem a liderança política efetiva, porque o czar Nicolau II não tinha mais legitimidade para governar o país. Então ele abdica em nome do seu filho também, passa o poder para o irmão e o irmão diz: não, eu não quero esse problema para mim, e o irmão também abdica do governo da Rússia. Consequentemente, o que acontece é que o czarismo deixa de existir. Sem nenhuma revolta, sem perdas, sem mortes extremas, sem aquela coisa trágica, né? Ou seja, simplesmente ocorre a abdicação e aí o governo provisório, então, passa a ser o líder, digamos assim, né, da Rússia. Quer dizer, esse governo provisório, na verdade, ele é um primeiro-ministro, né? Existia ali um primeiro-ministro com os seus ministros. Então, esse governo passa a ser a liderança da Rússia com a Revolução de Fevereiro de 1917. Agora, é importante destacar que, ainda que o poder político, então, agora estivesse nas mãos desse governo provisório, né, na prática, como eu pus aqui, o poder era dividido entre o governo provisório e o Soviet de Petrogrado. Então, eu expliquei isso na primeira parte da aula. O Soviet era um conselho, né, conselho de trabalhadores operários, e o poder político, então, na cidade de Petrogrado, atual São Petersburgo, passa a estar dividido entre esses dois grupos. Quer dizer, oficialmente, o governo, quem representa a Rússia como país, é o governo provisório. Né? São eles que têm ali a possibilidade de exercício do poder político conforme as regras, digamos assim. Né? Porque, como eu disse, o czar abdicou, seu irmão abdicou, então o poder político passou para a Duma. Agora, do ponto de vista prático, os operários, os trabalhadores, estavam organizados nesses sovietes. Ou seja, existia o soviete da cidade de Petrogrado, né, que era composto pelos sovietes das indústrias da cidade de Petrogrado. Começam a aparecer esses sovietes também em outras cidades russas. E o importante aqui a gravar, a memorizar, a saber, é que o poder político, então, passa a ser dual. De uma perspectiva mais formalista é o governo provisório que manda, e de uma perspectiva mais prática é o Soviet de Petrogrado que efetivamente possui o poder político. Tanto que esses dois grupos, né, quer dizer, eles estão em contato constante. Ou seja, como eu pus aqui, o governo provisório não decidia nada sem consultar o Soviet. E por quê? Porque, repito, o poder político, na prática, estava nas mãos do Soviet de São Petersburgo, de Petrogrado, como era chamado na época, ainda que, legalmente, fosse o governo provisório a tomar essas decisões. E, como eu também disse, começa a surgir sovietes em outras cidades da Rússia. Então, existe o de Petrogrado, depois surge em Moscou, surge em Kazan, surge em Volgogrado e por aí vai. Quer dizer, essa ideia, esse raciocínio de que os trabalhadores poderiam se organizar em conselhos e esses conselhos vão administrar a indústria e depois esse conjunto de conselhos da indústria vai administrar a cidade, essa ideia passa a se espalhar pela Rússia como um todo. Tanto que ocorre aí em junho de 1917 o Congresso dos Sovietes de toda a Rússia. Ou seja, os sovietes de cada cidade vão e se organizam, se juntam para realizar esse congresso.
O que eu quero que você tenha em mente, então? Que, na verdade, né, o governo provisório e os sovietes estavam ali nesse poder dual. E aí, se por um lado existe esse ponto positivo do governo provisório, que foi a criação de mais liberdades individuais, como eu tinha dito antes, foi o fim do czarismo, foi o fim da monarquia absolutista, com a passagem para uma monarquia constitucional, né, ou para um governo provisório aí. Na verdade, a gente nem pode dizer se era monárquico ou republicano, porque era meio indefinido, na verdade, né, nesse momento, mas com a garantia de determinados direitos, determinadas liberdades. Por outro lado, o que o governo provisório fez, e aí foi o tiro no pé? Manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então lembre-se, né, como eu disse lá na primeira parte, dos antecedentes que levaram a essa Revolução de Fevereiro de 17. O cidadão estava insatisfeito com a permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então vem o governo provisório, agora ele passa a governar, então ele se apresenta num primeiro momento ali como algo novo que vai solucionar aqueles problemas causados pelo czarismo, mas ele mantém a Rússia na Primeira Guerra Mundial, manteve a Rússia naquela mesma situação que se encontrava antes. Então, na cabeça do cidadão, mudou 6, trocou 6 por meia dúzia, como se diz, né? Ou seja, se antes o czar deixou a Rússia numa situação muito complicada, e a Primeira Guerra Mundial estava ali para mostrar isso, o governo provisório fez a mesma coisa. Então não tinha muita diferença de um para o outro. E além disso, existem outros fatos que eu chamei aqui, né, de interregno, quer dizer, o período aí que vai de fevereiro de 1917 até outubro de 1917, que são fatos importantes e que vão justamente levar à Revolução de outubro de 1917. Então aqui em primeiro lugar, de abril a outubro, o governo provisório perde cada vez mais o apoio da população. Foi o que eu acabei de falar. Manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial, não conseguiu solucionar efetivamente a falta de comida, a falta de combustível, quer dizer, melhorou um pouco, mas não o suficiente para o cidadão russo ficar satisfeito, né? E além disso, surgiram, como eu disse anteriormente, os sovietes, outro polo de poder político que co-governava com o governo provisório. Em abril, Lenin lança suas teses de abril e chama os bolcheviques à Revolução Socialista. Então aqui é um primeiro passo para a Revolução de outubro, quando Lenin então convoca os seus correligionários a dizer, olha, tínhamos lá o czar, não estava funcionando, surgiu o governo provisório, Revolução Branca, também não está funcionando, então nós socialistas precisamos fazer alguma coisa. Em julho de 1917, Kerensky, que era um socialista, torna-se o primeiro-ministro do governo provisório. Então isso seria um ponto positivo, mas o fato é que ele foi incapaz de reformar o governo provisório e fazer o negócio funcionar. Até mesmo porque ele era o único socialista dos vários partidos políticos que estavam ali existindo naquele momento e que faziam parte do governo provisório. Apenas o Kerensky, que era o primeiro-ministro, era membro do Partido Socialista. Então, por mais que ele fosse o primeiro-ministro, ele não tinha o apoio dos demais para poder efetivamente fazer algum tipo de mudança naquela situação social. Depois, em agosto, o Kornilov, que era um membro do exército das Forças Armadas Russas, tenta acabar com o Soviet de Petrogrado. Ou seja, ele se utiliza da força física para tentar usar a força para acabar com aquele conselho de trabalhadores, e ele falha, ele não consegue fazer isso. Quer dizer, o que ocorre na prática é justamente o contrário do que ele queria. Em vez de enfraquecer o Soviet de Petrogrado, ele fortaleceu o Soviet de Petrogrado, que ganhou ainda mais poder político, porque pôde se apresentar para a população, né, do tipo, olha, o governo provisório não está conseguindo manter a ordem, e vejam que o governo provisório tá desesperado, tão desesperado que tentou acabar com a gente, Soviet de Petrogrado, mas nós nos mantivemos porque nós representamos aqui a vontade dos trabalhadores das indústrias da cidade e, de certa forma, do país,
né, já que o soviético lá de Petrogrado era o mais importante da Rússia naquele momento. Havia, portanto, como eu já disse também, uma completa crise na economia russa devido à guerra, devido à fome, devido à desorganização social e também devido à desorganização política, porque percebam aí que estamos falando aqui de questão de meses, e em meses, né, deixou de existir efetivamente uma liderança política que colocasse o país nos trilhos, como se diz, né? Existia, portanto, esse caos social, como eu coloquei aqui no final, ou seja, o favorecimento do surgimento de um líder forte para colocar ordem no país. E foi isso que efetivamente veio a ocorrer com a Revolução de Outubro, mas isso eu vou falar na próxima parte dessa aula. Se você tem aí alguma dúvida sobre a Revolução de Fevereiro de 1917, que é a Revolução Branca, ou sobre esse período entre as duas revoluções, de fevereiro a outubro de 1917, deixe aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, que eu vou responder para você. E é claro, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal, para que você seja o primeiro a receber a notificação da próxima parte dessa aula, em que eu vou falar sobre a Revolução Russa em si, de outubro, e sobre a Guerra Civil na Rússia depois da Revolução. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima.